O meu grupo é constituído pela Joana, Maria Júlia e por mim, Iago, e hoje a gente vai apresentar sobre a biografia, metafísica e ontologia de Kant. Bom, vamos entender agora um pouco sobre o Kant. Immanuel Kant nasceu em Königsberg, na Prússia Oriental, no dia 22 de abril de 1724. Ele era filho de um artesão de descendência escocesa e ele era o quarto de 9 filhos. Ele passou grande parte da vida dele por lá, em Königsberg mesmo. Ele não saiu muito lá. Na escola local, né, da primário, ele estudou latim e as línguas clássicas da época. É, Ele era luterano também, ele recebeu uma severa educação religiosa e quando completou 16 anos, em 1740, ele ingressou na Universidade de Königsberg como estudante de teologia. Ele foi aluno de um dos grandes filósofos, né, o Martin Nutzel, e se aprofundou no estudo da filosofia realista de Leibniz e de Christian Wolff. Ele mostrava bastante interesse também por matemática e física. E em 1744, ele publicou um trabalho sobre as questões relativas às forças cinéticas. É, o pai dele faleceu em 1746 e ele teve que começar a trabalhar. Então ele começou a trabalhar como preceptor, o que permitiu ele entrar em contato com a sociedade de Königsberg, né? E ele começou a ganhar muito prestígio intelectual. Mesmo fora da universidade, né, ele não parou de estudar e decidiu, dedicou-se, né, à publicação de sua primeira obra filosófica, o Pensamento sobre o Verdadeiro Valor das Forças Vivas. Isso foi em 1749. Após isso, passaram-se alguns anos e em 1754 ele retorna à universidade após de concluir todos os seus estudos, né, e é nomeado docente livre. Ele leciona filosofia moral, lógica e metafísica. Ele publica diversas obras durante esse período e, finalmente, em 1770, o Kant, ele ocupa a cátedra de Lógica e Metafísica na universidade, o cargo que ele exerceu até o final de sua vida. Vamos entender um pouco dos pensamentos dele, então. O pensamento filosófico do Kant, ele se distingue por três períodos distintos. O primeiro período, Kant sofreu grande influência, né, filosófica de Leibniz e de Christian Wolff na física de Newton, como a evidência em seu trabalho História Geral da Natureza e a Teoria do Céu. No segundo período, Kant se deixou influenciar pela ética e pela filosofia empírica dos ingleses, sobretudo de David Hume. Segundo o próprio Kant, ele despertou do sono dogmático. Ele passou a adotar uma postura crítica ante a estreita correlação entre o conhecimento e realidade. Nessa época, ele publicou O Sonho de um Visionário, que isso foi em 1766. No terceiro período dos pensamentos dele, né, ele devolveu a sua própria filosofia crítica, que começou em 1770, com a aula inaugural como professor de filosofia, intitulada sobre a forma e os princípios do mundo sensível e inteligente. Ela também é conhecida como dissertação, né? E quando ele estabeleceu as bases sobre as quais se desenvolveria sua obra filosófica. Sobre a ontologia de Kant. Bom, Kant ele usa alguns termos, como por exemplo, a priori, que significa antes da experiência, ou seja, não depende do homem e da sua consciência. Ele usa o termo a posteriori, que significa depois da experiência. E ele usa também bastante o termo transcendental, que significa algo que ultrapassa a experiência. Bom, segundo Kant, a estética transcendental é a capacidade que todos nós temos de adquirir conhecimento de acordo com a sensibilidade. Já a lógica transcendental é a forma que a gente descreve esse conhecimento adquirido de acordo com o nosso entendimento sobre. O modo como um conhecimento se relaciona com os objetos é chamado por Kant de intuição, mas a gente só tem essa intuição se antes termos a sensibilidade de ter tocado nesse objeto, sentido esse objeto.
Porém, Kant ele vai muito além dessas relações entre intuição e sensação, e todos os objetos que não passaram por esse processo, de certa forma, são chamados de fenômenos, que é composto por matéria e forma. A matéria seria as diversas sensações que a gente tem ao tocar em um objeto, e a forma seria justamente o formato, a aparência desse objeto. Kant também fala bastante sobre os conceitos de espaço e tempo. Bom, o conceito de espaço, ele é a priori, porque a gente não consegue definir um conceito de espaço através da nossa experiência ou das nossas sensações, porque ele já existe, nós estamos ocupando um lugar dentro desse espaço que já existe. E o tempo, o conceito de tempo, ele também é a priori, porque o tempo ele já estava aqui antes de qualquer coisa, antes de existirmos. O conceito de tempo também é uno, ou seja, existe apenas um tempo. E o que muda, na verdade, o que se transforma, é os objetos. A metafísica é a base da filosofia e também um ramo responsável pelo estudo da existência do ser. Por meio da metafísica, se procura uma interpretação do mundo sobre a natureza, a constituição e estruturas básicas da realidade. É comum ouvirmos que Kant teria matado a metafísica. No entanto, o que Kant quis dizer é que o ser humano não é capaz de responder a certas questões metafísicas, como a existência de Deus e da alma, por exemplo. Kant vai buscar valorizar a razão. Assim, ao invés de perguntar o que é verdade, ele se questionará como é possível que exista a verdade. E em 1797, Kant publica seu livro A Filosofia dos Costumes, que foi fundamental para a compreensão de suas ideologias e da filosofia moral. Segundo Kant, em uma de suas citações, o tempo é uma representação necessária que serve de base a todas as intuições. Não se pode suprimir o tempo nos fenômenos em gerais, ainda que se possa separar muito bem este daquele.